Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o seu like, habilite o sino de notificações na opção todos, tá certo? Compartilha também em grupos de Telegram, de WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que o canal Vasco Connection está de volta e com vídeos novos, como sempre, com muita dedicação, com muita garra, com muita fé, para trazer notícias do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, claro, o legítimo clube do povo. Galera, eu quero explicar um pouco para vocês aqui, né? Pô, Eduardo, o que aconteceu com você? Muita gente, né, mandando mensagens no meu privado, enfim, nas minhas redes sociais, aqui também no meu canal. Eu tive um problema grave aí nos últimos meses, né? Como vocês sabem, e assim, me pegou de surpresa. E, enfim, gente, é uma situação de recomeço, tá? Na minha vida pessoal, tá? Na minha vida realmente pessoal, profissional, e peço para vocês paciência aqui com o Ferrari, tá? Para você que gosta aqui do canal, peço, já chega deixando o like aí para que o canal volte a ser recomendado pelo YouTube, né? Compartilha, mais uma vez pedindo aqui para vocês, compartilha esse vídeo aqui. Você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Fala, ó, o Vasco Connection está de volta com todas as forças. Vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama de verdade. Bom, gente, então com essa minha ausência, né, por conta dessa minha ausência, por um problema realmente muito grave, você, pô, Eduardo, você está mais magro e tal, realmente um problema grave envolvendo saúde, né, gente? Então, uma situação muito delicada, né? Enfim, após morte da minha mãe, um AVC e agora novamente um problema grave de saúde. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, tá? Peço a compreensão de todos vocês. Peço, né, o canal sem patrocínio, para você que, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, eu gosto do canal. Gente, eu tô fazendo aqui a campanha junto com meu amigo, né, Emerson Rocha, que tem me ajudado aqui no canal, grande amigo mesmo, meu irmão Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, aqui, a campanha desse Pix aqui do canal, tá certo? Enfim, momento de você ajudar, de você abençoar, no momento que o canal realmente está sem patrocínio. Hoje tem jogo contra o Botafogo, tem transmissão aqui no canal, tá? Então, o Pix do canal é eduvasco199798@gmail.com. Não importa o valor, é um recomeço pro Ferrari, é um recomeço aqui pro canal, é um recomeço para todo mundo aqui, tá certo? Então, peço desculpas, gente, de fundo do coração, tá? A minha ausência, eu não tive tempo de avisar para vocês, né? Foi realmente uma coisa muito drástica, mas estou de volta agora, repetido aqui, com todas as minhas forças para trabalhar, para fazer jornalismo, tá? Da melhor maneira possível e, é claro, obviamente, trazer sempre as melhores notícias do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje à noite, obviamente, estarei no Engenhão para esse jogo contra a equipe do Botafogo, gente. Mas antes de falar desse jogo, ontem e anteontem, é claro, apurando as notícias do Vasco, entendendo o mundo do Vasco, né? E muitas coisas positivas, esse excelente momento, né, do Vasco. Sempre eu falei aqui, falei lá atrás, muita gente vai lembrar aqui que eu confiava no trabalho, confio no trabalho do Fernando Diniz. É um técnico diferente, é um técnico que sabe das coisas, é um técnico realmente que mudou, né, o mundo do Vasco da Gama. Obviamente, com a chegada dos reforços, facilitou, né, a vida do técnico Fernando Diniz. Realmente deu um grande fôlego para ele trabalhar. Mas, um exemplo, a evolução do Ryan no ataque, né, o destaque do Nuno Moreira. O Coutinho, que sempre foi um gênio nesse meio campo do Vasco, sempre falei sobre Coutinho. Paulo Henrique, lateral de seleção, falávamos lá atrás também sobre esse jogador, hoje convocado para a seleção brasileira. Léo Jardim. Gente, hoje temos um Vasco diferente. Hoje temos um Vasco forte. Hoje temos um Vasco brigando pelo título, com muitas chances da Copa do Brasil. Hoje temos um Vasco brigando por uma vaga no Campeonato Brasileiro, pela Libertadores da América. Coisa que, brigando literalmente, vaga direta. Não estou falando aqui repescagem, esse tipo de coisa, não. O Vasco está brigando por vaga na Libertadores, tá? O Vasco eliminou o Botafogo, uma das principais equipes do Brasil, na Copa do Brasil, né? O Vasco conseguiu eliminar o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. O Vasco venceu equipes importantes, né, nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre, repetindo aqui sobre o jogo, eu quero trazer uma informação importante que eu vi até o Neto, né, trazendo, dizendo que se a Leila não continuar no Palmeiras, a Leila vem para o Vasco. Que existe sim contato da Leila e o seu José Lamáquia, né, dono da Crefisa. Existe sim esse contato, existe sim essa amizade. Se antes, Eduardo, mas não chegou a existir
um desgaste, então, na época, por conta da cúpula, né, dos dirigentes lá do Palmeiras e tudo mais. Enfim, gente, eu sei que é negócio, futebol é negócio, tá? Os filhos do Zé Lamac, a Leila, vocês sabem do carinho, um é vascaíno, o outro é palmeirense, enfim, é uma questão de amor com o Vasco também, isso eu posso afirmar para vocês aqui. Então, as coisas podem acontecer, tá? Essa conversa não morreu, entre outras empresas também, algumas empresas importantes estão ainda interessadas na Vasco da Gama SAF. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, tá? A venda do futebol do Vasco, ela vai acontecer, isso é fato, isso tem que acontecer, porque o Vasco está em plena evolução em todos os sentidos. Eu já sabia que o Pedrinho ia fazer, o Pedrinho é muito reto, é um cara que, além de ídolo, né, da infância do Eduardo Ferrari aqui, é um cara que vem fazendo um trabalho muito sério à frente do Vasco. Eu sabia lá atrás que ele ia passar, ele avisou aqui no canal que ia passar por maus bocados, mas que iria fazer de tudo para recuperar esse Vasco da Gama. E eu vou além, hein? Temos que torcer para que o Pedrinho não saia da presidência do Vasco tão cedo, para que ele possa recuperar totalmente o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Parabéns ao Pedrinho, ele sabe do carinho que eu tenho por ele, do respeito que eu tenho por ele. Vou conversar com ele, obviamente, pessoalmente. Depois, no segundo momento, eu trago um vídeo com ele aqui, uma entrevista com ele aqui, mas faço questão de conversar com o Pedrinho tudo que aconteceu, que é um cara que eu aprendi a admirar desde a época da minha faculdade, desde a época do meu início aqui no jornalismo, tá, gente? Então, é isso. Agora, então, finalizando esse assunto Crefisa e Vasco, existe sim a conversa e o Vasco está disposto, né, gente, a fazer sim a negociação da SAF. Ah, Eduardo, mas algumas novidades sobre a vendas da SAF? Não, eles assinaram os NDAs, entenderam, já a SAF do Vasco existe essa assinatura, e aí agora é esperar a verdade dos fatos. Sobre a Nike, né, que será a nova fornecedora de camisas do Vasco, como vocês sabem, né, a Nike com um patrocínio milionário, beira a casa aí dos 30 milhões por ano, será o maior patrocínio da história do Vasco em relação a material esportivo, né? Realmente uma camisa de destaque no mundo do futebol, uma marca, né, muito forte, a Nike. Então, a Nike será, sim, a nova fornecedora de materiais esportivos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, agora vamos falar sobre venda milionária, sobre realmente eu trouxe lá atrás também, vou reforçar aqui, sobre o Rayan. Muito criticado no início, né? Oscilou muito, né, quando ele começou a jogar, atuar. E naquele momento o Fernando Diniz disse, olha, eu não abro mão desse menino não. Esse menino é seleção brasileira de base, é um menino muito forte, lembra muito, na minha opinião, o Adriano Imperador. Claro, o Rayan ainda é muito novo, está evoluindo. O Rayan é uma força física absurda, velocidade, força física, chute de fora da área. Olha, esse menino tem tudo para ser um grande craque, um grande jogador da seleção brasileira. Vem recebendo sondagens do mundo do futebol, né? E aí, além Barcelona, Inter de Milão, Fiorentina, entre outras equipes, eu recebi a informação ontem que olheiros, né, do futebol do mundo estarão no Engenhão nessa noite, tá, para observar o futebol de Rayan do perto. Tá? Não de longe, acompanhando pela TV e tal, não. Estarão no Engenhão. E isso, pensando aqui, se você fala, pô, Eduardo, então, se esses caras vão estar no Engenhão, terão contato com a diretoria do Vasco. Eu posso cravar isso aqui. Por quê? O Rayan, vou reforçar aqui, será a maior venda da história do Vasco. Eu estou falando aqui, gente, de pelo menos 200 milhões de reais. Rayan é um grande jogador, Rayan é um grande craque, vai evoluir. Estou torcendo até para que o Vasco segure um pouco mais o Rayan, para que ele possa se valorizar um pouco mais. O passe fixado do Rayan hoje é quase cerca de 500 milhões de reais, então não sai por menos de 200 milhões. Né? Porque existe aí o poder da negociação, como vocês sabem, e tudo mais, tá certo? Então, olheiros estarão hoje atentos no futebol do Rayan, no estádio Newton Santos, para o jogo, né, entre Vasco e Botafogo, pelo campeonato brasileiro de futebol. Jogo às 19h30, horário de Brasília, e repetindo aqui, com transmissão aqui do canal. Então você que ainda não é inscrito, reforçando aqui, gente, reforça a inscrição, reforça o like, vamos recomendar mais uma vez aqui o canal Vasco Connection, repetindo, Eduardo Ferrari aqui de volta, esse chato aqui com vocês, chato do bem, junto com vocês, então deixe essa força aí, tá certo? Vamos chegar à marca, no primeiro momento, 137 mil inscritos, né? É normal, teve uma queda ali, perdemos alguns inscritos, isso é tudo normal, mas vamos recuperar, né? Agora é evoluir, vamos subir, pensar para frente, o que passou, passou, agora é realmente recomeçar. Falando do jogo, um Vasco que vive um excelente momento, infelizmente teve a derrota, né, para o São Paulo que
hoje está à frente do Vasco com 44 pontos na 8ª colocação. O Vasco era o 8º colocado, foi um confronto direto em São Januário, o Vasco infelizmente foi derrotado. O Vasco 42, o Vasco vencendo a equipe do Botafogo, que é possível, né, a vitória do Vasco nessa noite. O Vasco sobe para a 8ª colocação e cola novamente no Fluminense, que tem 47 pontos. Já é G7, mas eu confio aí no Vasco realmente, sei lá, numa 6ª, 4ª colocação. O Eduardo Mirassol tá bem, não interessa, eu confio no Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco tá evoluindo, eu acho que é isso. Então, é um jogo muito importante, uma vitória muito importante para o Vasco na noite dessa quarta-feira, repetindo, com transmissão aqui do canal. Para o jogo dessa noite, o Vasco terá 2 desfalques importantes, tá? O PH, Paulo Henrique, lateral direito, vocês sabem, né? Jogador de seleção. Puma Rodrigues deve ser o substituto, né? Deve entrar ali na lateral direita. E aí o Vasco vai realmente colocar um outro lateral também de seleção, né? Da seleção uruguaia. O Puma é um bom lateral, gosto muito dele, ataca mais do que defende, vinha sendo improvisado na lateral esquerda, recentemente pelo técnico Fernando Diniz, mas hoje ele vai jogar na posição de origem dele, na lateral direita. É um excelente lateral, o Puma Rodrigues, na minha opinião. Excelente ponta, né? Ele não marca muito bem, mas ataca muito bem, né? Estilo do técnico Fernando Diniz. Outro, Nuno Moreira, jogador, uma das principais contratações do Vasco, na minha opinião, na temporada. Muito destaque, português muito bom de bola, muito rápido. David deve ser o substituto dele. Verratti tem ficado no banco por conta da evolução do Ryan. David, um jogador de mais força física, mais velocidade que o Verratti. Então, o Fernando Diniz tem jogado com o Vasco mais solto no ataque, uma movimentação maior do meio campo, né? Então, muito legal realmente esse novo momento do Vasco. Um Vasco, repetindo aqui, que joga muito bem. Um Vasco que evoluiu, a zaga do Vasco, então uma excelente zaga, uma dos principais, na minha opinião, do futebol brasileiro hoje, com Robert Renan e Carlos Cuesta. Parece que um nasceu para o outro, né? Eles jogam muito bem juntos e o entrosamento dos dois, a segurança na zaga do Vasco, enfim, mudou da água para o vinho, esse novo Vasco da Gama. Vou passar para vocês aqui a provável escalação do Vasco para o jogo dessa noite. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, a dupla de zaga formada por Carlos Cuesta e Robert Renan. Lateral esquerdo é o Lucas Piton. Antes dúvida, agora titular, Barros no meio campo, junto com Tietê e Felipe Coutinho. No ataque, Andrés Gomes, Ryan e David. Então, esse é o provável Vasco do técnico Fernando Diniz. Temos também uma equipe forte, vamos enfrentar uma equipe forte no estádio Newton Santos, tá? E o provável Botafogo para o jogo dessa noite. Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, a zaga com David Ricardo e o Barbosa, né? O Iabano é o lateral esquerdo, meio campo com Marlon Freitas, Danilo e Arthur. No ataque, Santiago Rodrigues, Jefinho e Arthur Cabral. Esse é o provável Botafogo do técnico David Ancelotti, tá certo? Então, aguardo vocês aqui logo mais na transmissão. Tem vídeo hoje na hora do almoço, tem live hoje aqui no canal, quem sabe aí recebendo um convidado especial aqui. Peço mais uma vez, com todo o carinho do mundo, a sua inscrição aqui no canal. Vamos alavancar novamente, gente, o canal Vasco Connection, deixando o like, comentando aqui embaixo. Você que estava com saudade aqui do Eduardo Ferrari, deixe essa moral aí, compartilha aí em grupos. O Eduardo tá de volta, o Eduardo tá explicando a situação dele, claro, obviamente, vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, mas vamos pra cima, galera, porque isso aqui, esse coração aqui é vascaíno, é muito profissional, sou muito verdadeiro com vocês, podem ter certeza disso, tá? Estarei nos jogos do Vasco até o final da temporada, em loco para vocês, em loco, trazendo as informações, respeitando o clube, respeitando a instituição, como sempre, amando, acima de tudo, essa instituição centenária, que é óbvio que é o meu grande amor, tá? Somos um dos maiores canais do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos continuar crescendo. É um recomeço junto com vocês, obviamente, tá certo? Então compartilha aí, deixa o like aí, manda aí para os amigos, porque e os meus amigos aqui de canal, hoje, entrando em contato com todo mundo para que todo mundo possa entender a situação do Ferrari aqui. Valeu, gente. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Vamos para cima porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaína.